Alguém já te falou da viagem para o céu? Como é que chega lá para morar com meu Deus? Lá você não vai de naves, não, nem helicóptero ou avião. Só através de Jesus Cristo chegaremos em Sião. E eu não vou lembrar daqui, não, 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 não. Você não vai lembrar daqui, sim ou não. Lá no céu é muito lindo, nós vamos morar na glória. Se prepare para subir. Você está sofrendo neste mundo de ilusão. Na terra tem muitos problemas, muita falta de união. Só depende de você toma logo uma decisão, aceitando a Jesus Cristo para sair desta situação. E eu não vou lembrar daqui, não, 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 não. Você não vai lembrar daqui, sim ou não. Lá no céu é muito lindo, nós vamos morar na glória. Se prepare para subir. Venha encontrar com Jesus, que Ele dará a informação. É em todas as igrejas que o meu Deus dá explicação. É através de um louvor ou de uma pregação. Jesus te deixa transformado. É só abrir o coração. Vamos embarcar? Vamos embarcar? E eu não vou lembrar daqui, não, 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 não. Você não vai lembrar daqui, sim ou não. Lá no céu é muito lindo, nós vamos morar na glória. Se prepare para subir.
Lá no céu é muito lindo, nós vamos morar na glória. Se prepare para subir. Oh, yeah. Lá no céu é muito lindo, nós vamos morar na glória. Se prepare para subir com meu Jesus. Gente, esse hino, pela misericórdia de Deus, ele é da minha autoria. Esse hino tem aproximadamente cerca de mais de 20 anos que eu fiz esse louvor. Esse hino é um hino baseado nas pessoas que vão para o céu e nas pessoas que têm que tomar uma decisão se vai para o céu ou não. Se você parou para meditar na letra, você vai ver. Alguém já te falou da viagem para o céu. Como é que a gente chega lá para morar com o meu Deus? Lá você não vai de naves, não. Nem helicóptero ou avião. Só através de Jesus Cristo que nós chegaremos em Sião. E quando nós chegar em Sião, chegar no céu, chegar ao lado de Deus, eu não vou lembrar daqui, da terra. Você não vai lembrar daqui. Por quê, Rocha? Porque lá no céu é muito lindo. Nós vamos morar na glória. Se prepare para subir. Se você parar para analisar, você pode dizer, mas Rocha, como que a gente sabe que no céu é muito lindo? A Bíblia diz que o céu é muito lindo. Ruas de ouro e de cristais. No céu tem fazenda, porque tem cavalos de fogo. Lá no céu tem louvores, louvores, louvores. Lá no céu tem coral. Lá no céu tem árvore, a árvore da vida. E João viu milhares e milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. E ele diz, não era um sonho, era uma visão. Era realidade. João viu a cidade santa sendo preparada para mim e para você. Ela estava sendo preparada. Ela estava sendo enfeitada, adornada, para nós ir morarmos no céu com o nosso Deus. É verdade ou não? Mas muitas das vezes você pode falar assim, desde quando eu me entendo por gente, eu vejo falar que Jesus vai voltar, que Jesus vai buscar a igreja. A palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem, em que virá o Filho de Deus, que virá Jesus sobre a terra e sobre as nuvens. Mas a Bíblia diz que ele virá na hora certa. Não tardará, não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, não tardará, vamos para o lar. Eu quero
quero sim preparar, e eu quero logo subir, e eu quero junto a você, lá no céu, contemplar meu Jesus. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Nós temos a certeza, se tem uma certeza, que é verdade, que é verídica, Jesus vai voltar. E como nós estamos diante do Senhor? Como nós estamos? Está chegando a hora. A igreja vai embora para nunca mais voltar. Você imaginou você acordar de manhã cedo e quando você olhar do lado da sua cama, ou você olhar no lado do bercinho, e seu filho não estiver mais lá? A palavra de Deus diz: ai das grávidas no dia em que Jesus voltar. Grande será a dor, grande será a angústia, grande será o sofrimento, grande será o choro, grande será o ranger de dente. Imagina você, mãe, grávida agora, de 7 meses, de 8 meses, de 9 meses, e de repente você sentir que aquela criança é arrancada do seu ventre. Você está entendendo ou não? Como, Rocha? Se Jesus voltar agora, e se você estiver gestante, esta criança será tirada, essa criança será arrancada, porque essa criança é um anjo de Deus, essa criança não tem pecado nenhum, então ela não poderá ficar na terra, ela não vai passar pelo sofrimento, ela não vai passar pela tribulação, porque ela não tem pecado não. E ela vai ser arrancada. Você já imaginou ser deitado do lado da sua esposa e você levantar de madrugada para tomar uma água, para poder ir num banheiro, e quando você olhar, você vê apenas a coberta e o travesseiro, e você chegar lá no banheiro e perguntar assim: Antônio, e você pegar o celular e ligar para ele e dizer: a sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem, será cobrada depois do sinal. E vai passar um dia, de repente 2 dias, e o Antônio não vai aparecer. E de repente você resolve ligar a TV, você resolve olhar as redes sociais, você resolve ligar o rádio, e de repente vai começar as primeiras notícias dizendo: aqui em Nova York, muitas pessoas estavam no campo caminhando, de repente apareceu-se um clarão, e essas pessoas sumiram, as roupas caíram no chão, essas pessoas desapareceram, e quando você vai ligar a TV, lá vai estar dizendo: ei, aqui na França, muitas pessoas estavam sentadas no restaurante, de repente veio-se um clarão, como se fosse um estrondo, e essas pessoas desapareceram, as roupas caíram no chão, mãe está desesperada, esposo está desesperado, esposa desesperada, famílias estão desesperadas, eles se assumiram. É algo assustador que está acontecendo, e de repente você olha, pois, na TV, e lá está escrito desta maneira: pessoas estavam na igreja sentada cultuando a Deus, e de repente essas pessoas desapareceram, essas pessoas não estão mais aqui. De mais ou menos cerca de 200 pessoas que estavam ali sentadas, ficou-se apenas 40, as outras 160 desapareceram.
Você já pensou? Você já imaginou? Pois assim será feito, assim será feito. Diz a palavra de Deus que estarão dois no campo, um será levado e outro será deixado. Estará dois na vinha, um será deixado e o outro será levado. Vai ser dessa maneira. Ei mãe, ei pai, imagina o seu filhinho estando do seu lado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade. Essa criança não será deixada, essa criança será levada para morar com Deus, porque até os 7 anos essa criança não tem pecado, essa criança não tem massa farta na cabeça, ela não decide pelos seus atos. Então Deus terá essa criança sim por inocente. Deus irá levar ela para a glória, para morar com Ele. Mas passou dos 7 anos. Ei você, amiguinho, se você passar dos seus 7 anos, se você tiver os 8 anos, se você tiver os 9 anos, se você tiver os 10 anos, e se você não tiver um encontro com Deus, se você não tiver uma vida de retidão, de sinceridade, de obediência, de zelo, buscar o reino de Deus e a sua justiça, você infelizmente ficará, porque você já responde pelos seus atos. Você já responde pelos seus atos. Eu já respondo pelos meus atos. Nós respondemos pelos nossos atos. A coisa é séria. As pessoas não acreditam. Grande é o caminho que leva à perdição. Estreito é o caminho que leva à salvação. Se você parar para analisar, uma pessoa, uma determinada feita, eles criaram um quadro como? Com 2 caminhos, um estreito e um largo. O largo tinha boates, o largo tinha bares, o largo tinha mulheres, o largo tinha de tudo, o largo tinha bastante pessoas, e ele colocou do outro lado o estreito, tinha apenas 4 a 6 pessoas. Por quê? Porque é muito difícil nós deixarmos sim os prazeres da carne, é muito difícil sim nós deixarmos as coisas do mundo, é muito difícil sim nós deixarmos os vícios, é muito difícil sim. Então são poucas as pessoas que irão subir naquele dia. Mas a pergunta que não quer calar: será que você vai? Será que eu vou? Será que nós vamos? Será que sua esposa vai? Será que seu esposo vai? Será que seus filhos vai? Como nós estamos diante do Senhor? A igreja, ela vai subir. Jesus, ele vai voltar. O mundo queira ou não queira, querendo ou não, ele irá voltar. E ele deixou-se assim uma evidência, uma bússola. Ele deixou a Bíblia dizendo: quando tivesse pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, terremoto, fome, peste, guerra, isso era o prenúncio da volta de Cristo. Ou seja, isso já aconteceu. Já teve filho contra pai, já teve pai contra filho, já teve nação contra nação, já teve reino contra reino, já teve terremotos em todos os lugares, já teve fome, já teve peste, já teve guerra. Então o prenúncio passou, o prenúncio já passou. Então significa que ele está às portas, ele está chegando, ele está voltando. Temos que ficar em alerta, temos que ficar em vigilância, temos que ficar em prontidão para quando o noivo vir, nós estamos preparados. Jesus está voltando, Jesus está chegando. O mundo queira ou não queira, ele está vindo aí. Gente, mas será que nós estamos levando a igreja a sério? Será que nós estamos levando as coisas de Deus realmente a sério? De verdade? Vamos fazer uma análise da chamada consciência. Muitas das vezes nós não estamos nem dando credibilidade a Deus, é verdade ou não? Vou fazer uma pergunta, você responde para você mesmo. Quantas vezes você fala o nome de Deus por dia?
Quantas vezes eu falo o nome de Deus por dia? Quantas vezes? Ou seja, eu falei uma determinada feita que nós temos que dar o dízimo do tempo. Ou seja, 24 horas nós temos por dia. 24 horas nós temos que dar o dízimo do tempo para Deus. Ou seja, nós temos que tirarmos ali, aquele horário ali, o 10% do dízimo do tempo. E nós temos que cultuar, nós temos que louvar, nós temos que agradecer, nós temos que engrandecer, nós temos que orar na hora de levantar, nós temos que orar na hora de deitar, nós temos que orar na hora do almoço, nós temos que orar na hora do café, nós temos que orar na hora que estamos conversando com a nossa família, nós temos que orar a todo tempo, a toda hora, dando honra, dando glória ao nosso Senhor, a todo tempo. E aí nós vamos somar o tempo necessário de darmos para Deus durante o dia, e nós não vamos ficar em dívida com o Senhor. Então, como que eu e você estamos tratando Deus? Será que nós temos falado de Deus? Será que nós temos convidado Deus? Será que nós estamos verdadeiramente andando com Deus como Elias andou, como Enoque andou, como Moisés andou? Será que nós estamos? Será que nós estamos? Deus está em todos os lugares. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Foi Ele que me deu a vida, foi Ele que te deu a vida, foi Ele que nos deu o ar que nós respiramos. Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, Ele merece todo o louvor. Ele merece ser falado em tempo, em fora de tempo, em todos os instantes, em todas as horas, em todos os minutos, em todos os segundos. Honra e glória tem que ser dado a Deus. A Deus, a Deus, a Jesus Cristo, ao nosso Senhor. Será que nós estamos sendo fiel a Deus? Isso não é uma acusação, isso é uma pergunta. Será que nós estamos sendo fiel a Deus? Ele conhece todas as coisas, Jesus conhece todas as coisas. Você lembra daquela época em que Jesus estava aqui? Pedro falou: aonde você for, eu irei. Eu estarei do seu lado em todo tempo, em toda hora, em todo momento, em todo minuto, em todo segundo, em todo instante. Eu não te desampararei, eu não deixarei o Senhor. E Jesus conhecendo a mente, Jesus conhecendo a vida, Jesus conhecendo a Pedro, ele disse aquela palavra que você sabe de cor e salteado: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E a Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus. E como que ele ia duvidar de Jesus? Como ele ia falar que Jesus, em outras palavras, era mentiroso, se ele era conhecedor de todas as coisas? Mas creio eu que dentro da cabeça de Pedro, ele dizia assim: eu não vou blasfemar, eu não vou abandonar, eu não vou deixar ele não. Eu estarei sim do lado dele sim. Mas quando o soldado pegaram Jesus para prender, quando Pedro viu Jesus sendo chicoteado, quando ele viu Jesus sendo pisado, quando ele viu Jesus sendo cuspido, quando ele viu Jesus sendo massacrado, quando ele viu Jesus caindo nas ruas, quando ele viu aquelas pancadas que Jesus estava levando, a Bíblia diz que ele escondeu atrás de uma árvore, colocou apenas a ponta do rosto lá, e ele viu Jesus caído nas ruas. E naquela hora, uma daquelas pessoas chegou para ele e disse dessa maneira: você é um deles, você estava com eles, eu vi você com ele, você estava com ele, vamos prender ele. E ele disse: eu não conheço ele, eu não estava com ele, eu não sei quem é este homem, você está me enganando, eu nunca vi, você está enganado, eu não sei quem é este homem não, eu não sei. E a Bíblia diz que mesmo caído lá no chão, Jesus olhou com o rosto todo ensanguentado, o sangue escorrendo no rosto, ele olhou para Pedro, e creio eu que Jesus naquela hora balançou a cabeça e olhou para Pedro, e Pedro lembrou, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás, tu me negarás, tu me negarás, Pedro, tu me negarás.
E eles pegaram Jesus e continuaram-se, pois, ali o martírio, a martirização, o sofrimento. E Pedro lembrou que Jesus falou, e Pedro saiu correndo e caiu lá e disse: eu neguei Jesus, eu neguei Jesus. Bem que ele falou que eu negaria. Eu não acreditei, eu neguei Jesus. Mas teve algo muito importante na vida de Pedro que não teve na vida de Judas. Qual é, Rocha? O arrependimento. Pedro arrependeu, ele arrependeu, ele pediu perdão para o Senhor e Deus perdoou ele. E ele disse assim, Deus para ele: eu digo que tu é Pedro, e sobre essa pedra tu edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão contra ela. Não vai prevalecer. Eu te colocarei como pastor, eu te colocarei como um bispo, eu te colocarei como um reverendo, eu te colocarei como um sacerdote, eu te colocarei como um profeta, eu te colocarei como um representante, eu te colocarei como um apóstolo, eu te colocarei sobre o domínio da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha casa. É eu que estou falando, é eu que estou determinando, é eu que estou decretando, é eu que estou assinando, é eu que estou carimbando. A autorização é minha, e a minha voz faz o inferno tremer, faz as tempestades se acalmar, faz o mar se acalmar, porque a minha voz é a voz de poder, é a voz de autoridade, de autoridade. E Pedro foi perdoado. Mas eu e você conhecemos também por nome de Judas. Ele tinha tudo para ser perdoado, ele tinha tudo para poder arrepender, ele tinha tudo para poder voltar atrás, mas ele preferiu o outro lado, e ele foi condenado para servir de exemplo para nós nos dias atuais de hoje. Você sabe que Jesus, ele era muito parecido comigo e você. Ele tem a nossa imagem, ele tem a nossa semelhança, ele é parecido com nós. E ele, quando misturava no meio dos seus discípulos, ficava difícil saber quem era ele. Eles pareciam, eles vestiam-se túnicas, eles calçavam alparcas igual, as vestimentas vinham até cá embaixo e ficava difícil. E ele foi chamado ali. Ele era um homem experiente. Não pensa tu que ele era um homem bobo, não. Ele era o tesoureiro, ele é uma pessoa, entre aspas, de confiança. Só mexe com dinheiro quem é de confiança. Mas ele foi tentado, e diz a palavra que um daqueles soldados aproximou-se dele e diz assim: te daremos 30 moedas de prata para você nos mostrar quem é ele. E diz a palavra de Deus que não deu outra, ele aceitou as 30 moedinhas de prata. Ele pegou, e eles mentiram para ele dizendo: nós não iremos fazer nada contra ele, nós não iremos machucar ele, nós só queremos saber quem era ele. Ele foi enganado. E diz a Bíblia que ele pegou as 30 moedas, e quando Jesus estava lá reunido debaixo daquela árvore com seus discípulos, diz a Bíblia que Judas se aproximou, e quando ele se aproximou, ele diz essa palavra: Rabi, Rabi, e deu-se um beijo, Deus-se pôs um beijo na testa de Jesus, e entregou Jesus para ser preso, pisado, massacrado, chicoteado e morto na cruz. E quantos de nós hoje, desculpa, estamos sendo um Judas, estamos traindo Jesus,
Estamos trocando Jesus por jogo, por mulheres, por bar, por vício. A verdade tem que ser dita. Nós estamos trocando, nós estamos traindo, nós estamos trocando, nós estamos abandonando Jesus. Estamos trocando Jesus. Nós falamos que amamos Jesus, mas lá no fundo do coração nós não amamos não. Você sabe, você fala mais o nome de José do que o nome de Jesus. Você fala mais o nome de Maria do que o nome de Jesus. Você fala mais o nome de Pedro do que o nome de Jesus. Você fala mais o nome de Paulo do que o nome de Jesus. Você fala mais o nome de Cosme do que de Jesus. Você fala mais o nome de Damião do que de Jesus. É verdade ou não? É verdade ou não? Você fala o nome da Aparecida mais do que o nome de Jesus. Do que o nome de Jesus. Fale mais de Jesus. É verdade ou não? Você não pode mentir para você mesmo. Você não pode enganar você mesmo. Eu não posso mentir para mim mesmo. Eu não posso enganar eu mesmo. Você está falando mais o nome das criaturas ao invés de falar mais o nome do Criador. Do Criador. Será que nós não temos trocado Jesus? Será que nós não temos abandonado Jesus? Será que nós não temos deixado Jesus? É verdade ou não? Vamos fazer um exame de consciência agora. Eu faço daqui, você faz daí. Eu sei o que eu estou pecando. Eu conheço os meus erros. Eu sei o que tem que fazer para mudar. Será que você sabe? Será que você sabe? Será que você sabe? Sem arrependimento ninguém verá a Deus. Pedro recebeu o perdão e a salvação, porque ele arrependeu. Mas Judas não arrependeu não. Ele preferiu o outro lado. E diz a Bíblia que ele beijou Jesus no rosto. Muitas pessoas dizem ali que o beijo hoje é símbolo de amor. É verdade ou não? Quem te falou que beijo é símbolo de amor? Quantas pessoas estão beijando e estão matando? Quantas pessoas estão beijando e estão traindo? Quantas pessoas estão beijando e estão brigando? Quantas pessoas estão beijando e estão desejando mal? Quantas pessoas estão brigando, estão beijando e estão se destruindo um ao outro? É verdade ou não? Quem te falou que beijo é símbolo de amor, rapaz? Os homens querem impor isso em nós. Os homens querem botar você para comer bombom na Páscoa. É verdade ou não? Quer botar você para comer peixe na Semana Santa. É verdade ou não? Tá querendo mandar no seu desejo. Tá querendo mandar na sua vontade. Você come bombom na hora que você quer, rapaz. Você come peixe na hora que você quer, rapaz. Para de ser bobo. Para de ser bobo. Para de ser bobo. Ninguém pode mandar nos seus desejos. Ninguém pode mandar nas suas vontades. A pessoa coloca lá, dizendo que é dia do namorado. Dia do namorado é todo dia. Pra que isso? É pra dar aquecimento do comércio. É pro comércio girar. E você diz, eu preciso juntar o dinheiro. Eu tenho que comprar um presente pro namorado e pra namorada. E muitos ficam ali esperando aquela data pra dar um presente pro namorado e pra namorada. Ei, você pode dar um presente pro seu namorado a hora que você quiser. Você pode dar um presente pro seu namorado a hora que você quiser. Não precisa de pessoas decidir a hora que você tem que dar o presente pro seu namorado e pra sua namorada. Inventa dizendo, hoje é dia das mães, e os filhos se reúnem apenas no dia das mães e faz o frangão lá, coloca o peru assado, coloca ali carne e costela, coloca-se pois todo tipo de comida, e reúne toda a família dizendo, hoje é dia das mães. Ei, rapaz, dia das mães é todos os dias, dia da mãe é todo instante, dia da mãe é todo minuto. Foi o homem que colocou, foi o homem que colocou, é o homem que tenta impor. Dia da mãe é todo dia, dia dos pais é todo dia, aniversário é uma vez por ano. Mas se você parar, todos os dias que você levanta é dia de aniversário. Todo dia que eu levanto é dia de aniversário. Todo dia que nós levantamos e respiramos
celebramos é dia de aniversário, porque muitas pessoas, elas deitam para dormir e não levantam mais. Não levanta. Elas morrem dormindo. Elas morrem durante a noite. Elas morrem na madrugada. Quantas histórias você sabe assim? Então dia, é todos os dias que é dia de comemoração. Mas aquele que tem que ser comemorado todos os dias, todos os instantes, todos os minutos, todas as horas, se chama Jesus. Jeová Jiré, o dia da providência. O dia da providência. Você imagina, você dá roupa pro seu filho, você dá comida pro seu filho, você levar o seu filho para passear, você dá o livramento pro seu filho, você dá dinheiro pro seu filho, você dá educação pro seu filho, e aí o seu filho chegar para você e dizer assim: eu amo mais a minha vizinha, eu amo mais a minha tia, eu amo mais a minha avó. Ou seja, o que você quer dizer com isso, Rocha? Assim é Deus. Deus está dando comida, Deus está dando ar, Deus está dando vida, Deus está dando tudo, Deus está dando livramento. E a vez de nós agradecermos a Deus, nós estamos agradecendo a pessoa errada. A pessoa errada. A pessoa errada. Nós estamos agradecendo a pessoa errada. Deus dá tudo, e ao invés de nós agradecer a Deus, nós agradecemos a pessoa errada. Você está sabendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Você precisa de Deus. Deus não precisa de ajuda de ninguém, não. Deus não precisa. Deus não precisa de ajuda de ninguém, não. Deus não precisa. Ele não precisa. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Jesus está voltando. O rei está voltando. O mercado está vazio. Sua agitação parou. Os ceifeiros lá do campo terminaram seu labor. A colheita completou-se. Saiu a última notícia. O rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando para o santo transladar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Aviões cairão do céu, os trens baterão, carros baterão na pista. Vai virar um transtorno. Vai virar um transtorno. A terra vai tremer. A escuridão vai vir. Vai vir a luta. Vai vir a guerra. Vai vir as brigas. Porque grande será o desespero daqueles que ficar aqui na terra. Com a igreja aqui tá difícil. Com a igreja pregando tá difícil. Com o Espírito Santo na terra tá difícil. Agora imagina quando a igreja foi embora. Você já imaginou, não? Você já imaginou, não? Depois que a igreja foi embora, depois que o Espírito Santo sair da terra, isso aqui vai virar um verdadeiro inferno. 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 Desperta, Gleidson. Desperta, Rocha. Desperta, família. Desperta, moradores. Desperta, vizinho. Desperta, sociedade. Desperta, líderes. Desperta, nação. Desperta, reino. Jesus está chegando aí. Ele está chegando. Ele está chegando. Na época de Noé, quando Noé começou a fazer aquele barco, você sabia que antigamente a chuva não vinha como ela vem nos dias atuais de hoje. Não havia chuva, era apenas o vapor, era apenas o sereno, era apenas o chamado uruvai. Quando você acorda de manhã cedo, você olha em cima dos pés de café, você olha pois para o pasto e você vê assim, branquinho, branquinho, branquinho de gotejamento de água. Era apenas assim que acontecia. E quando Deus olhou do céu para a terra, diz a palavra que ele não viu um justo sequer, ele não viu uma pessoa reta, não, a não ser Noé, a não ser
sua família. Calma aí. E ele olhou, e ele não viu um justo sequer. E ele enviou-se uma mensagem através do teu servo Noé, e diz: Noé, constrói uma arca, avisa ao povo que eu vou mandar um dilúvio, avisa ao povo que eu vou mandar chuva, avisa ao povo que eu vou destruir o planeta, avisa o povo. E diz a palavra que Noé começou-se a avisar o povo. Se eu não me engano, foi 120 anos dando tempo, foi 120 anos falando: ei, me ajuda a construir a arca, me ajuda a construir a arca. Deus falou que ele vai mandar chuva sobre a face da terra. E quando Noé começou a falar, começou a propagar, começou a ensinar, começou a dizer, diz a palavra de Deus que as autoridades que estavam ali naquela província, que estavam ali naquela terra, começou a rir, começou a zombar, começou a debochar, começou a chamar Noé de doido, começou a chamar de louco, começou a agredir ele com palavra. Você viveu a sua vida, velho, e não quer que nós vive a nossa. Você curtiu sua vida e não quer que nós curte a nossa. Você aproveitou da vida e não quer que nós aproveite a nossa. É assim ou não? É assim ou não? Me fala, é assim ou não? É assim ou não? E Noé diz: não, rapaz, você está entendendo diferente. Foi Deus que mandou, foi Deus que me deu a mensagem, foi Deus que mandou construir. Ele vai mandar um dilúvio, ele vai acabar com a terra. Mentiroso você é, velho, mentiroso você é, Noé, caduco você é, Noé. Nós vamos curtir, nós vamos pro bar, nós vamos pegar mulheres, nós vamos fumar, nós vamos prostituir, nós vamos fazer de tudo. Sai daqui, Nazareno, vai fedido, sai daqui. Foi assim ou não? Foi assim ou não? Foi assim ou não? Mas algo me chama a atenção nessa passagem que você não parou para analisar. Hoje nós temos motosserra, hoje nós temos ferramenta, hoje nós temos serrotes dos potentes, hoje nós temos tudo, qualquer tipo de ferramenta. Hoje um móvel é construído rapidinho, hoje um barco é construído rapidinho, devido à tecnologia, devido aos materiais. Hoje está mais fácil, mas antigamente não. Noé fez uma arca enorme, ele repartiu em 3 repartições, colocou os animais que rastejavam, os animais que sobrevoavam, e no outro ficou ele e a sua família. Mas não tinha tecnologia. Imagina a dificuldade que foi para construir aquela arca. Mas por que, Rocha? Por que, Rocha? É porque Noé estava dando tempo, Deus estava dando tempo para o povo arrepender. Deus poderia ter feito a arca, ele ter dito assim, estralado os dedos e uma arca aparecia lá. Era ou não? Era ou não? Deus poderia: Noé, entra dentro, Noé, entra dentro, pega a sua família e entra dentro, Noé. Mas Deus não, ele permitiu que Noé construísse a arca para dar tempo para o povo arrepender. É por isso que Jesus não voltou ainda. Agora você começou a me entender, agora você começou a me entender, agora você começou a me compreender. Ele não voltou ainda, porque ele está dando tempo para mim, ele está dando tempo para você arrepender. Ele não tarda, ele virá na hora certa, ele virá na hora certa, ele virá na hora certa. Prepara, Rocha, prepara, nação, prepara, ele virá, ele virá. E sem ciência, tem tecnologia, Noé construiu aquela arca 120 anos, e quando ele estava pronto, muitas coisas aconteceram ali. Você reparou? Não. Deus preferiu salvar o animal do que salvar o homem. Deus mandou ele colocar de todas as espécies um casal de bicho na arca. Porque Deus não queria acabar, não era com os bichos, não. Deus queria era acabar com a humanidade que estava distorcendo, que não estava acreditando, que estava pecando, que estava zombando, que só estava festejando, que só estava adorando outros deuses, que não tinha Deus em primeiro lugar, que não queria saber de Deus, falava de Deus apenas de boca para fora e não queria saber de Deus, não. Não queria, não.
não queria não. E Deus preferiu salvar o animal do que salvar o homem, o ser humano, por causa da sua ignorância. Será que isso não está acontecendo hoje ou não? Será que está acontecendo ou não? Fala a verdade. Como muitas igrejas estão vazias, quando as pessoas estão sendo zombadas, quando os pastores estão sendo xingados, quando os pastores estão sendo massacrados, quando os pastores estão sendo oprimidos, quando os pastores estão sendo mortos por causa de pessoas que estão caluniando, que estão zombando, que estão maltratando, que estão pisando, que estão jogando bomba nas igrejas, que estão aumentando o som na hora do culto para poder bagunçar o culto. É verdade ou não? É verdade ou não? Jesus está vindo aí, rapaz. Jesus está chegando aí, rapaz. Jesus está chegando aí. Prepara que eu e você vamos ter que acertar as contas com Deus, com Jesus. Ele está chegando aí. Ele está chegando aí. E quando Noé colocou todos os animais que rastejava, que sobrevoava, algo também aconteceu que é pouco falado. Fala, Rocha, eu vou te falar agora. Deus poderia ter dado a chave da arca para Noé. É verdade ou não? Foi Noé que construiu. Ele confiava em Noé ou não? Ele confiava. Noé era justo? Não. Era justo sim. Mas Deus, quando terminou a arca, ele pegou e trancou a arca por fora. Ele trancou por fora. Ele trancou por fora e levou a chave. Ele levou a chave. Por que, Rocha? Você já se perguntou? Eu vou te falar agora. É porque Noé, no momento que vê-se aquele povo gritando, aquele povo clamando, aquele povo rasgando o cabelo, aquele povo rasgando as vestes, aquele povo se lamentando, aquele povo falando: Noé, abre a arca, Noé, perdão, Noé, era verdade, Noé, agora nós acreditamos, não deixa nós morrer, não deixa não. Noé poderia botar o plano de Deus perdido, Noé poderia ficar com dó, Noé poderia abrir a arca. Então Deus levou a chave, ele levou a chave, ele levou a chave, ele trancou a arca por fora, ele trancou, ele trancou, ele trancou a arca e levou a chave. Deus deu tempo suficiente para eles, Deus está dando tempo suficiente para nós. Depois não adianta falar, a palavra está sendo pregada na roça, está pegando na nação, a palavra já está no Japão, a palavra está nos Estados Unidos, a palavra está na França, a palavra está na Rússia, a palavra está na Coreia, a palavra está no Brasil, a palavra está no Espírito Santo, a palavra está em Montanha, a palavra está em São Paulo, a palavra está no Rio de Janeiro, a palavra está em todo canto. Deus não terá ninguém por inocente. Para de bestagem, rapaz. Ei, a hora é agora para mim, a hora é agora para você. Ele virá e não tardará, ele chegará e não tardará, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele veio aqui na terra como homem e agora ele virá como Deus. Ele veio como advogado, ele está como advogado, mas ele virá agora como juiz. Ele virá como juiz. Você já se perguntou por que ele vai ficar nas nuvens do céu? Não. Você já se perguntou? Então eu vou te falar. É porque das nuvens para baixo, aqui em cima tem 1, 2, 3 céus. O céu inacessível da glória de Deus. É 3 céus que tem. É mais 2 além desse que você vê e que eu contemplo. É por isso que as pessoas não chegam lá no céu. É por isso que as naves não chegam lá. É por isso que o foguete não chega lá. Porque é longe, é infinito. Só vai chegar lá, só vai entrar lá, só vai morar lá aquele que reconhecer que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Do Cordeiro. Do Cordeiro. Do Cordeiro. Do Cordeiro. E naquela hora Noé pegou-se, pôs ali e entrou. Deus trancou a arca por fora.
E diz a palavra de Deus que só foi Deus trancar, as nuvens veio, o céu encheu de nuvem, o povo começou a olhar para cima e começou a dizer: esse velho, será que estava certo? Será que ele estava falando a verdade? Será que esse velho não estava blefando? Será que esse velho não estava mentindo? E as nuvens chegou, e as nuvens chegou, e as nuvens chegou, e a nuvem encheu, e começou a cair, e começou a cair, e começou a cair. O dia virou noite. Eles nunca tinham visto aquilo, ele nunca tinha visto aquilo. E começou a chover, e começou a chover, e começou a chover, e começou a chover. E a água começou a descer nas ladeiras, nos valados. Começou a descer, começou a descer, começou a descer. E a água começou a chegar até os pés dele. Foi assim ou não? Foi assim ou não? E a água começou a subir na canela. Foi assim ou não? Foi assim ou não? Foi assim ou não? E a água começou a chegar no joelho. Foi assim ou não? Foi sim, foi sim, foi sim. E eles lembravam da palavra de Noé. Ele mandou construir uma arca. Vai vir um dilúvio de água sobre a terra. Vocês foram avisados. Vocês foram avisados. E diz a Bíblia que naquela hora eles correram em direção à arca. Imagina, viva o momento aí agora. Viva, Deus vai abrir um lugarzinho pra você ver. Abrir o telão dos seus olhos, fecha ele. Veja, Deus viu e eles começou a correr em direção à arca. Começou a correr mulher, começou a correr aqueles mesmos que estavam no bar, começou a correr aqueles mesmos que adoravam imagem, começou a correr aqueles mesmos que estavam nas boates, começou a correr em direção à arca e começou a fazer o que, Rocha? Começou a bater. Noé, abre a arca. Noé, abre a arca. Agora eu sei que é verdade. Agora eu sei que não é mentira. Agora eu sei que é verdade. Abre. Ele ficaria com dó? Não. Ele abriria sim ou não? Agora você está entendendo? Ele abriria sim. Mas Noé gritou lá de dentro dizendo: eu poderia até abrir, mas olha, o cadeado está trancado por fora. Quem levou a chave foi Deus. Você teve tempo de arrepender e não arrependeu. Quem levou a chave foi Deus. O negócio não é comigo, o negócio é com Deus. É com Deus, é com Deus. Ele levou a chave. Eu demorei 120 anos construindo. Vocês não ouviram, vocês zombaram, vocês criticaram, vocês sorriram, vocês disseram que eu era doido, vocês disseram que eu era cafona, você falou que eu queria viver minha vida. Agora é tarde demais, é tarde demais, é tarde demais. Espera a morte agora. Espera a morte agora. E a água subiu. A arca começou a levantar da terra devido ao movimento das águas. E naquela hora, eles batiam, tentavam subir na arca e não conseguia, escorregava, porque Noé havia passado ali naquela arca com algo que escorregava, betume, é como se fosse uma cola, postou-se ali como se fosse ali hoje, algo bem escorregando, uma manteiga, vamos colocar assim, e eles não conseguiam pegar, eles não conseguiam subir, e a água subiu, e toda aquela população morreu, toda aquela população pereceu, toda aquela população sucumbiu. Só foi salvo Noé, a sua família e os animais que Deus salvou. Aí você pode dizer: isso é uma história de carochinha, Rocha. Eu não acredito nessa história não. Então eu vou te dar duas evidências que é verdade, tá bom? Eu vou te dar duas agora, que agora você vai acabar de acreditar que é verdade. A primeira: você já chegou de frente ao mar? Você já chegou em frente à praia? Você já percebeu que a água vem em grande velocidade? Ela vem. Você reparou porque o mar não pode chegar em montanha? Você reparou que o mar não pode chegar em Belo Horizonte, que não tem mar? Você já reparou? Por que, Rocha? Porque o Senhor disse: eu não acabarei mais o mundo com água. É uma aliança que eu faço agora. É por isso que toda vez que o mar ele vem em alta velocidade, as ondas
vem em alta velocidade. Quando ela chega na beirinha, ela para, porque ela escuta a voz de Deus. Aquieta-te, vento. Aquieta-te, mar. Volta para trás. Você pode vir até aí, só até aí. Eu fiz uma aliança com a população, com a humanidade, de não acabar mais o mundo com água. Então, vem até aí. Até aí. E o mar volta para trás. Ah, mas o mar invadiu a cidade, então mentira. O mar não invadiu, não. O mar só pegou aquilo que o homem aterrou. Aquele que o homem aterrou para construir prédio. Aí o mar vem e pega de volta. Exatamente isso. Mas o mar só vai até onde Deus permite. É verdade ou não? Então você sabe que aconteceu agora sim o dilúvio. Agora outra evidência que eu vou te dar. Aqui é o arco-íris. Toda vez que começa a chover demais, toda vez que vem tempestade, toda vez que vem maremoto, toda vez que vem chovendo 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, e a população começa a ficar maluca, os rios começam a encher, as praias começam a encher, as ondas começam a ficar violentas. Naquela hora, Deus vai lá e coloca o arco-íris. O arco-íris, que é um símbolo da aliança de Deus. Toda vez que nós olhar para o arco-íris, nós lembrarmos que Deus não vai acabar mais o mundo com água. Ele está dizendo: eu estou mandando água apenas para alimentar a terra, para apenas fazer os mantimentos crescer, para apenas sustentar vocês. Eu não vou acabar o mundo com água, não. Olha, o arco-íris é símbolo da minha aliança. Mas agora ele disse: eu vou acabar o mundo dessa vez é com fogo. É com fogo. É com fogo. Olha, muitas das vezes por um descuido, nós acabamos queimando a ponta do dedinho no fogo. E nós observa que dói, não arde? Imagina aquele fogo que vai queimar 7 vezes mais. 7 vezes mais ele queimará. Não ficará raiz, não ficará ramo. Assim como a água subiu até as nuvens, o fogo também chegará até lá. Não vai ter montanha. As montanhas mais altas, elas serão alcançadas pelo fogo. Ninguém escapará. Só escapará aquele que reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador. Esse sim recebeu a passagem para chegar até o céu. Esse sim terá direito de vida eterna. Não há outro caminho, não há outra salvação. Eu e você não vai receber outra passagem. O único que pode dar o passaporte é Deus. Somente Ele que pode. Somente Ele que pode. Somente Ele que pode. Jesus está chegando. Jesus está voltando. O mundo queira ou não queira, Ele está chegando aí. Vamos fazer uma análise de consciência. Como nós estamos diante do Senhor? Você vai querer ficar aqui ou vai querer ir embora para o céu? Então para ir para lá tem que aceitar Jesus, eu e você. Eu voltar para a igreja e você aceitar Jesus. E aí, vamos ou não vamos? Nós vamos ou não vamos? Nós vamos ou não vamos? Nós vamos escolher ir para o inferno. É ou não? É assim ou não? Mas para isso, temos que ter fé. Temos que ter confiança. Não basta estar dentro da igreja, falando que é crente, falando que é, e lá no fundo você sabe que não. Para resumir e para finalizar, eu vou contar para vocês o que o pastor fez uma vez. Havia-se, pois, na cidade uma igreja, que era a maior igreja da cidade. Essa igreja, ela tinha 4.000 membros, você está ouvindo? 4.000 membros. É uma igreja lotada. Todos os cultos tinha crente. 4.000 membros. Igreja que tinha coral, igreja que tinha círculo de oração, igreja que tinha mocidade, igreja que tinha grupo de jovem, igreja que tinha grupo de criança, igreja que tinha grupo de obreiro, aquela igreja que tinha bastante missionário. Uma igreja enorme, estava grande, e o pastor era todo orgulhoso por ter aquela igreja ali naquela cidade cheia, a maior igreja que tinha na cidade. E um dia aquele pastor foi
foi orar no monte. E quando ele foi orar ali no monte, ele recebeu uma mensagem de Deus, uma mensagem verdadeira de Deus, uma mensagem direta de Deus, uma mensagem direta de Deus. E a mensagem foi essa: ei, eu vou balançar a figueira, eu passarei lá na sua igreja, eu passarei lá. A sua igreja, ela tem 4.000 membros, mas ela não cresceu não, senhor. Ela tá inchada, tem muitas pessoas lá dentro, mas as pessoas me louvam de lábio, o coração delas está longe de mim. Essas pessoas não querem saber nada de mim. Ela louva lá, mas quando chega em casa, ela vai brigar. Ela me louva lá, mas quando chega em casa, ela vai beber. Ela me louva lá, mas quando chega na rua, ela vai prostituir. Ela me louva lá, mas quando chega em casa, ela vai discutir com o vizinho. Ela me louva lá, mas ela não dá um bom testemunho diante da sociedade. E eu vou passar peneira lá, eu vou passar peneira na igreja. Você tá comigo? E o pastor diz: tá bom, senhor, a igreja é sua, o povo é seu, faça o que o senhor quiser. Pode fazer, pastor, pode fazer, Deus, pode fazer, Deus, o que o senhor quiser. E ele disse: vai começar quando? E Deus disse: eu vou começar hoje, eu vou começar hoje. Você vai reunir 7 homens, presta atenção, gente, 7 homens, e você vai vestir uma roupa preta, vai colocar uma máscara que vai tampar todo o rosto, você vai colocar óculos escuros, e você vai pegar com essas pessoas 7 armamentos, o mais pesado, como se fosse 12. Vai pegar carabina, vai pegar ali só arma pesada, bem pesada. E hoje, no culto de domingo, é culto que vai estar super, hiper, mega lotado. Você vai chegar lá, na frente daquela igreja, e você vai pegar lá e vai mandar todo mundo encostar na parede. Vai levantar o armamento ali. Presta atenção, gente, presta atenção. E você vai levantar o armamento. E quando tiver todo mundo lá, diante do altar, na frente da parede, você vai perguntar assim: quem é de Deus, fique aí que vai ser metralhado. E quem não for de Deus vai começar a sair. Você vai ter direito de não ser metralhado, mas quem quiser morrer, que fique aí. E assim foi feito. O pastor fez, chamou-se ali 6 homens da igreja, que tinha se pôs ali autoridade, vida no altar, vida diante da sociedade, vida de integridade na família, pessoas capazes, pessoa capacitada. E o pastor pegou aquela equipe de obreiro, reuniu-se ali e falou-se que eles iam para uma missão em outro lugar, para as pessoas não desconfiarem. E naquela hora o culto estava cheio, pessoa glorificando, pessoa batendo mão, pessoa sapateando, pessoa rodando no meio da igreja, criancinha pulando no poder, obreiros glorificando, banda tocando. E de repente parou uma van preta na frente da igreja e desceu ali aqueles 7 homens e disse assim: mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Encosta todo na parede. Gente desmaiou, gente caiu lá. Exatamente, pessoa desmaiou. Outros nem precisou falar nada, já correu o banheiro da igreja. Outros passou pela portinha que tinha do lado e pulou o muro. E foi um alvoroço, e mais ou menos daquelas 4.000 pessoas, 410 pessoas já conseguiu escapar antes do pastor falar. Já pulou o muro, já foi pro banheiro, já correu lá pro fundo. Pessoas desmaiaram, pessoas já começou a dizer antes do pastor falar: ei, deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair. O pastor nem tinha começado a falar ainda. Você está entendendo ou não? Você está compreendendo ou não? E aqueles homens dizem: encosta na parede, encosta lá. E quando todos estavam encostados lá, ele disse dessa maneira: a palavra é essa, nós viemos aqui para nós exterminar, para nós acabar, para nós matar, para nós destruir
qualquer tipo de pessoas que dizer que é crente. Nós não gostamos de crente, nós fomos pagos para isso. Quem quer ficar, que fique para morrer, e quem quer sair, nós vamos dar um tempo de 1 minuto para sair agora. Gente começou a sair atropelando o outro, pessoa começou a sair pisando em cima do outro, pessoa começou a cair em cima do outro, pessoas começou a dizer: sai da frente, sai da frente, sai da frente. Eu não sou crente não, eu não sou crente não, eu não quero saber quem é esse Jesus não. Eu tava aqui por eu tava aqui passando tempo, eu não conheço Jesus não, eu não conheço quem é esse homem não. Você lembrou de Pedro? Você lembrou de Judas? Você lembrou? Agora você tá entendendo? Tá compreendendo? Tá sabendo o que eu tô falando? Desde o começo, desde o princípio. E naquela hora, ficou-se ali dos 4.000, apenas 1.500. O resto saiu tudo. Saiu correndo. Gente pegou moto, gente pegou bicicleta, gente pegou cadeira de roda, pessoa pegou mobilete, saiu, bicicleta elétrica e saiu correndo, e nem pra trás olhou. E eles perguntaram de novo: vocês estão preparados? Agora nós vamos atirar. Chegou o momento. E quando aquele homem engatilhou-se ali pra puxar, diz ali, aquela experiência que os outros começou a sair, começou a correr também. Ei, deixa nós sair. Eu era crente sim, mas eu não vou morrer não. Eu não quero morrer não. Deixa nós sair. Eu renuncio Jesus. Eu não quero saber de Jesus. Eu prometo que nunca mais eu piso os pés na igreja. Nunca mais eu piso. E aí ele falou: pode sair. E o pastor começou a chorar de dentro daquela máscara. Os obreiros começou a chorar de dentro daquela máscara. Até a esposa do pastor que não sabia saiu correndo. Até os filhos do pastor que não sabia saiu correndo. Até a esposa daqueles homens que estavam com o pastor saiu correndo. Saiu todo mundo. Foi uma grande decepção. O pastor começou a pensar: meu Deus, nem minha esposa era crente, nem meus filhos eram crente. Os obreiros falaram: meu pai, nem minha esposa era crente, nem meus filhos eram crente. Meu Deus, como é que eu estava enganado? Aonde estava a minha visão, Deus? E daquela hora ficou apenas 380. De 4.000 ficou 380 pessoas. E eles puxou, ele engatilhou. E quando eles mirou, dá 380 naquela hora. Naquele exato momento, as outras começaram a gritar: não atira não. Não atira não que eu vou sair. E aquele pastor pegou o armamento e atirou pra cima. Pá. E naquela hora, outras pessoas: eu não vou ficar não. Deixa eu sair também. Deixa eu sair, socorro, que Deus nada, eu quero sair, eu vou sair da igreja. E conclusão, quando o pastor falou-se e disse assim: agora foi a última oportunidade, quem vai ficar? Gente, de 4.000 pessoas que tinha na igreja, só ficou 7. O número da perfeição. Você tá entendendo ou não? Você tá compreendendo ou não? Só ficou 7 pessoas. E o pastor foi e apontou. Os obreiros apontou a arma e falou: vocês não vai sair não? Você não vai ser covarde como eles não? Você não? E aquelas pessoas disseram numa só voz: pode atirar, pode mandar fogo, pode atirar, homens, pode atirar. Para onde iremos nós, se só Jesus tem palavra de vida eterna? Para onde iremos nós, se só Jesus é a vida? Para onde iremos nós, se só Jesus é o caminho? Para onde iremos nós, se só Jesus dá salvação? Ei, vocês fiquem sabendo, se nós morremos agora, vamos morrer com Cristo. Vamos morrer com Cristo. Vamos para a eternidade. Pode atirar, homem. Aqui está meu peito. Pode atirar.
nós vamos cantar. Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos irão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Deus o galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em eterna luz. No lindo céu eu gozarei e toda dor livre serei. Você não vai atirar não, vocês não vão atirar não, vocês não vão atirar não. E o pastor começou a falar em língua, o pastor começou a falar em mistério, o pastor começou a profetizar, os obreiros começou a pular, o pastor tirou a roupa preta, o pastor tirou a máscara, o pastor tirou a máscara, e naquela hora ele se revelou e disse: ei, eu sou pastor dessa igreja, eles são os obreiros da igreja, agora eu sei quem são os fiéis da igreja, quem são os fiéis da igreja, quem são os representantes de Deus na terra. Agora eu sei que vocês verdadeiramente temem a Deus. A minha igreja estava inchada, ela estava inchada, ela não estava alicerçada na rocha, ela estava inchada, mas agora, com apenas vocês, nós começaremos uma nova igreja, e todo este povo que saiu, se eles quiserem voltar, eles vão ter que aceitar Jesus de verdade, de verdade, de verdade, e parar de fingir que era crente. Você tá me entendendo não? Você tá me compreendendo não? Você já imaginou se fazer isso em algumas igrejas hoje? Será que vai ficar pelo menos 7? Será que vai ficar pelo menos 2? Será que vai ficar pelo menos 1? Porque muitos estão negando Jesus antes de fazer isso. É verdade ou não? É verdade ou não? É verdade ou não? E a notícia correu na cidade que o pastor tinha feito. Muitas daquelas pessoas não voltavam para a igreja não, ficaram com raiva do pastor. Mas daquelas 4.000 pessoas, daqueles que saiu ali, 1.230 ainda voltou. Então ficou 1.237, mais os obreiros que o Deus usou para fazer aquele teste ali. E a igreja começou a marchar, agora com retidão, agora com sinceridade, agora com amor, agora com paz, agora com verdade, agora com honestidade. E a igreja cresceu na graça, no conhecimento, e hoje a igreja atingiu mais de 8.000 membros. Mas todos ali lembram do dia que o pastor fez o teste. Ele colocou um quadro diante da parede, e os crentes que estão dentro daquela igreja hoje são lavados e remidos no sangue de Jesus. Jesus está voltando, Jesus está chegando, a hora é essa, não há outro caminho, a oportunidade é essa. Você vai ou não? Você viu meu louvor da minha autoria que eu cantei no início? Hein? Você recebeu a passagem para o céu? Eu recebi a passagem para o céu? Nós vamos ou não? Nós vamos ou não? As evidências já passou, os princípios da dor já passou. Jesus está à porta, Ele já preparou o céu, Ele só está aguardando a ordem do Senhor dizendo: vai buscar sua noiva, vai buscar sua igreja. A hora é agora, a hora é agora, a hora chegou, a hora chegou. Nós vamos ou não? Nós vamos ou não? A decisão é minha e a decisão é sua. Vale a pena esperar mais um pouquinho. Você que está dentro da igreja, não sai não. Espera só mais um pouquinho, por favor. E eu que estou fora, afastado, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar logo. E você que nunca foi, vamos também. Vamos também. Jesus está voltando. Está chegando para o santo transladar, para levar para a glória, para morar no céu com Deus para sempre. E depois Ele vai vir. Ele vai vir para julgar. Vai julgar. Ele não vai vir mais como advogado não, como eu falei. Ele vai vir como juiz. Você tá entendendo agora não? Eu não perdi a ponta da meada não. Ele vai vir como juiz. E dessa vez ele vai vir para condenar. E aí, meu filho, passa pro lado de cá,
quem está salvo e passa por lá de lá quem foi perdido. Apartai de mim, maldito, que eu não te conheço. O fogo eterno, ele lá, o diabo e seus anjos, vai para lá. E para aqueles outros ele vai dizer: você que foi temente e obediente, vinde bendito de meu Pai, herdasse o céu, o reino que está preparado desde a fundação do mundo, desde a fundação do século. Venha gozar e morar comigo para sempre na glória. Amém. Amém. Que Deus abençoe. É um despertamento para mim e para você. Vamos pensar duas vezes. Vale a pena renunciar? Eu quero ir morar no céu com Deus. Eu não quero ficar no mundo de tormento. Se com Deus aqui, se com o Espírito Santo aqui, com a igreja assim, o trem tá pegando fogo, o bambu tá gemendo. Você imagina depois que a igreja subir? Esse mundo se tornará um verdadeiro inferno. Eu vou cantar mais um louvor da minha autoria, que traz o título No Lindo Sonho. Eu vou tentar cantar, porque a garganta já foi embora, tá bom? Se eu falhar aí, você me perdoa. Fica só a mensagem. Eu vou tentar. É da minha autoria, foi Deus que me deu esse louvor também. O primeiro e esse aqui. Num lindo sonho eu vi, irmã, o céu se abrindo, Jesus voltando, os anjos tocando e a igreja subindo, cantando santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Eu vi muitos anjos, Miguel o arcanjo, eu vi de tão perto. Eu vi a igreja entrando no céu, eu vi o anjo Gabriel segurando em minhas mãos, dizendo: seja bem-vindo, noivado cordeiro, aqui no céu. Então o céu se fechou e a igreja Jesus levou. Eu vi o desespero de quem ficou aqui na terra, muitos chorando, gritando e dizendo: Jesus voltou, levou sua igreja pra morar no céu. E o céu fechou. Jesus manda dizer pra igreja que tudo está preparado, que Ele está aguardando apenas a ordem do nosso Senhor. Jesus ainda manda dizer pra você que tá pensando em desanimar: espere mais um pouquinho, você foi escolhido pra no céu com Deus morar. Então o céu se fechou e a igreja Jesus levou. Eu vi o desespero de quem ficou aqui na terra, muitos chorando, gritando e dizendo: Jesus voltou, levou sua igreja pra morar no céu. E o céu fechou. Jesus está voltando. Esse foi um despertamento para mim e para você.
para mim e para você. Para mim e para você. Eu irei morar mais alto que as nuvens e o sol, mais alto que a lua e as estrelas, distante daqui, mais alto que os passarinhos conseguem sobrevoar, mais alto que o foguete consegue alcançar. Eu irei morar, você irá morar, irmão, lá no céu. Nós vamos voar e ninguém vai poder nos segurar. Eu subirei ao encontro do meu rei. Eu e você, irmão, você e eu, iremos mudar da terra para o céu. Se você quiser morar mais alto que as nuvens e o sol, mais alto que a lua e as estrelas, distante daqui, mais alto que os passarinhos conseguem sobrevoar, mais alto que os foguetes conseguem alcançar. Tem que aceitar Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Obrigado você que ficou até aqui. Pode tirar o seu cinto, pode levantar da poltrona. Passe essa mensagem também para outras pessoas. Assine aí o nosso canal, inscreva no nosso canal por gentileza. Segue nós lá no Instagram, Vamos Que Vamos Rocha. No Kawaii, Vamos Que Vamos Rocha. No YouTube, Vamos Que Vamos Rocha. E no TikTok, Vamos Que Vamos Rocha 2. Continua orando por mim, orando pela minha família. Que Deus nos abençoe e fica aí o despertamento. Até a próxima. Querendo Deus. Amém.